Oi, gente, tudo bom? Jeff aqui novamente com você. Agora, UNB 2019. Atendendo a pedidos. A gente sempre atende a pedidos, né? UNB 2019, questão 115, uma questão para calcular a densidade, mas de uma maneira bem diferente daquela que a gente está acostumado a fazer. Tá bom? Na verdade, a conta final é feita da mesma maneira, mas como chegar nela é um pouquinho diferente. A gente vai ver isso agora. Fica comigo grudado nesse vídeo até o final para você entender essa questão. Beleza? Vamos lá então, olha só. Primeira questãozinha aqui, ó. Na verdade, questão 115 da prova. Considere que cada átomo localizado nos vértices de um cubo de cristal de ferro participe simultaneamente de 8 células contíguas, conforme ilustrado a seguir. Quando a gente fala disso. Considere ainda que a massa molar do ferro seja 55,8 gramas por mol. E aí, ok. Tá? A constante de Avogadro seja 6 vezes 10 a 23 por mol. Ok também. A aresta A de cada célula unitária no cristal de ferro tenha 2,87 vezes 10 a menos 10 metros. Nessas condições, calcule a densidade de um cristal de ferro em grama por centímetro cúbico. Multiplique o valor encontrado por 10. Após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze, para marcação no caderno de respostas, a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Vou começar de trás para frente, tá? Primeiro, desprezar a parte fracionária do resultado não é aproximar. Exemplo. Eu fiz as contas, achei 11,9. Eu aproximo para 12? Não. Você marca 11, você escreve 11. Porque não é para você aproximar o valor, né? Para não ter a decimal. Você vai desconsiderar a parte fracionária. Você só vai responder a parte inteira do resultado. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que calcular uma densidade, não é isso? Densidade a gente sabe que é calculada sendo massa sobre volume. Tá? E esse volume tem que estar em centímetro cúbico. É sinônimo de mililitro, né? Diga-se de passagem. Só que você tem uma aresta. A aresta te lembra geometria espacial. Geometria espacial te lembra calcular volume, né? E aí a gente tem uma aresta ali que está em metro. Provavelmente eu vou ter que passar essa aresta para centímetro, para quando calcular o volume, sair em centímetro cúbico. Certo? Outra coisa. Eu sei que eu vou ter que calcular o volume de um cubo, portanto, o volume de um cubo é o cubo da aresta, porque ele diz aqui em cima, considere que cada átomo localizado nos vértices do cubo. Então, o volume que eu vou ter que calcular é o cubo da aresta. Certo? Por isso aquele metro vai ter que virar centímetro para quando levar o cubo virar centímetro cúbico. Tá? Agora, Jeff, eu não entendi esse papo de um átomo participe simultaneamente de 8 células. De acordo com a figura, dá para dar uma clareada aí nessa figura? Sempre dá. Vamos lá. Dá um zoom aqui na figura para você. Tá? Primeira coisa para a gente entender direitinho. Existem basicamente 2 tipos de sólidos. Sólidos cristalinos e sólidos amorfos. Tá? O que é um sólido cristalino? É aquele que tem uma disposição altamente ordenada das suas espécies formadoras. Ou seja, existe sólido iônico, sólido metálico, sólido covalente, sólido molecular. O que é um sólido iônico? Formado por íons. Sólido metálico, formado por átomos de metais. Sólido molecular, formado por moléculas. E sólido covalente, formado por átomos de não metais. Certo? As espécies formadoras são esses átomos, os íons ou as moléculas. Há uma disposição muito regular, muito uniforme nesses componentes, nessas espécies químicas. Como ele falou num cubo, se você olhar para o cubo, todas as arestas têm o mesmo comprimento. Então, eu tenho a mesma distância entre os íons, entre os átomos, entre as moléculas. No sistema cúbico, eu tenho essa regularidade. Não é só o cúbico que tem só não, tá, gente? A gente tem a maioria dos compostos que a gente conhece cristalizam no sistema cúbico. Tá? Cúbico simples, cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada. Esse caso aqui, inclusive, é cúbico de corpo centrado, a gente vai ver o que significa já já. Tá? Mas existem outros tipos de sistemas cristalográficos. Tá bom? Não é o caso da questão a gente entrar nesse papo de cristalografia. Só para a gente ter uma ideia do que vai fazer para poder calcular essa densidade. Tá? Então, como eu tenho essa regularidade, o que a gente vai fazer? A gente vai partir de uma célula unitária e chegar numa rede cristalina. Jeff, o que é esse papo da célula unitária? A célula unitária é a unidade fundamental do seu cristal. Tá? Seu cristal significa que você tem vários e vários e vários
átomos, moléculas ou íons dispostos de maneira regular. Então, você vai pegar a menor porção desse sólido que mantém essas características, essa regularidade. Tá bom? Fez isso? Isso é a célula unitária. Nesse caso, a célula unitária é um cubo. E aí você consegue formar a rede cristalina repetindo esse cubo em todas as direções. O cubo está aqui, para frente, para trás, esquerda, direita, para cima, para baixo. Pronto, você formou um cristalzão grandão a partir de um cubinho pequenininho. Esse cristalzão grandão é a rede cristalina. O cubinho é a célula unitária. Tá? Dando um exemplo mais palpável para você. Imagina que você esteja olhando um ladrilheiro assentando o piso, né? Colocando cerâmica no chão. Certo? Ele coloca uma cerâmica, célula unitária. Vai colocar uma fileira na vertical, uma na horizontal e vai completar o piso. A área onde o piso foi assentado é a rede cristalina, porque eu tenho aquela cerâmica repetida em todas as direções. Isso aí, claro, no sistema 2D. Aqui o sistema é 3D, então, em vez de partir de uma cerâmica, vou falar de um cubo. Beleza? Então, está aqui mais ou menos isso. É como se isso aqui fosse a célula unitária, na verdade, é a célula unitária, e isso aqui fosse repetido em todas as direções. Então, olha aqui, ó, é como se eu tivesse mais um cubinho para esse lado, tá? Mais um cubinho para trás, mais um cubinho para frente, mais um cubinho para cima, mais um cubinho para baixo. Percebeu? Aí eu monto a rede inteira. Foi? Entendeu? Então, célula unitária, unidade formadora. Rede cristalina, essa célula se repetindo em todas as direções possíveis, formando um cristalzão grandão. Ok? Então, que papo é esse de um átomo pertencer a 8 cubos? Imagina o seguinte, vamos dar um outro exemplo aqui. Ó. Tá vendo aqui um cubinho? Imagine um átomo cujo centro, o núcleo, esteja nesse vérticezinho aqui. Certo? Um átomo cujo núcleo esteja nesse vérticezinho aqui. Beleza? Tá aqui. Agora, essa é a célula unitária. Eu estou considerando um átomozinho ali naquele vértice. Mas se tiver, não falei para você que repete em todas as direções? Concorda que agora esse átomozinho está sendo dividido pelos 2 vértices? E agora por 3. E agora 4. O átomozinho que inicialmente estava nesse vértice do cubo, ele é compartilhado por 4 cubinhos. Se você pensar bem, eu posso colocar 4 ali em cima, não posso? Outros 4 cubinhos ali em cima? Você percebeu que agora esse átomozinho aqui está sendo compartilhado, por enquanto, por 7 cubinhos? E o 8º vai entrar aqui agora. O 8º entrou, automaticamente aquele átomozinho lá no centro pertence aos 8 cubos, porque ele está sendo compartilhado pelos 8 vértices. Foi? Acho que agora a gente conseguiu dar uma clareada nisso. Beleza? Vamos prosseguir agora. Voltando ao desenho que o enunciado deu, vou dar um zoom aqui, ó. Você percebe que isso aqui seria o vértice de um cubo, vértice do cubo, vértice do cubo, vértice do cubo. E embaixo eu também teria 4 vértices. Como um átomo ele é compartilhado por 8 cubos, é como se cada vértice de um cubo fosse detentor de um 8º desse átomo, de um octante dessa esfera. Certo? Então, vamos pensar no seguinte. Eu tenho 1/8 de átomo por vértice. Não é isso? Cada vértice desse cubo é detentor de 1/8 do átomo. Só que cada cubo tem 8 vértices. Um cubo tem 8 vértices. Se você contabilizar o total de vértices, você vai ter um átomo. Só considerando os vértices. Olha a figura que o enunciado deu. Você concorda que dentro desse cubo, sem compartilhar com nenhum outro, você tem mais um átomo? Você tem 1/8 de átomo aqui, ó, nos vértices, e você tem um lá dentro que não é compartilhado com ninguém. Então, além desse átomozinho aqui, ó, que é resultado da contabilização, da contabilidade, né, do somatório dos vértices, você tem um átomo referente ao interior desse cubo. Ou seja,
Um cubo tem massa correspondente a 2 átomos. Cada cubo tem uma massa correspondente a 2 átomos. Como ele me deu a aresta do cubo, eu tenho como calcular o volume desse cubo. Se eu tenho a massa do cubo de ferro e o volume desse cubinho de ferro, eu tenho a densidade de ferro. Jeff, mas é a densidade de um cubinho. A densidade é uma característica específica da substância. Pode ser um pouquinho de ferro ou um montão de ferro, a densidade é igual. Eu posso calcular a densidade com uma amostra de 10 kg de ferro ou a densidade com um átomozinho, com um cubinho desse de ferro. Então, como é que a gente vai calcular essa densidade agora? Está aqui o enunciado, não está? A densidade vai ser massa sobre volume, certo? Esse é o cálculo de densidade. E aí, a gente combinou agora de calcular isso como sendo a massa do cubo sobre o volume do cubo. Essa massa do cubo, a gente acabou de ver isso. É a massa correspondente a 2 átomos. Opa, ficou feio. Vou colocar aqui 2 vezes a massa do átomo de ferro. E aqui vai ser o cubo da aresta. Pronto. Como a aresta já foi informada para mim, esse volume vai sair fácil. Agora o nosso trabalho é calcular a massa de 2 átomos de ferro. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos vir para cá. Primeiro, massa de 2 átomos de ferro. Como é que a gente faz essa conta? Relações numéricas básicas. Cada 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Isso aqui não é a massa, não é a quantidade correspondente ao mol? Então é a massa molar. 55,8 gramas. Massa atômica expressa em gramas. 55,8 gramas para cada mol. Cada mol, 6 vezes 10 a 23 átomos. Só que eu quero a massa de 2 átomos de ferro. 2 átomos de ferro. X gramas. Calcular esse X rapidinho. 2, 55,8 sobre 6, 10 a 23. Certo? Já fiz essa conta rapidinha aqui, deu 18,6 vezes 10 a menos 23 gramas. Portanto, essa é a massa de cada cubinho. Guarda essa informação. Tá? Isso aqui, ó, massa do cubo. Foi? Próximo passo. Aí é mais simples. Volume. Volume do cubo. Aresta ao cubo. Só que essa aresta, ela é 2,87 vezes 10 a menos 10 metros. O que equivale a 2,87 vezes 10 a menos 8 centímetros. Então, nosso volume do cubo, que é a aresta ao cubo, 2,87 vezes 10 a menos 8 elevado ao cubo centímetros cúbicos. Certo? E isso vai dar 23,64 vezes 10 a menos 24 centímetros cúbicos. Beleza. Guarda aqui. Esse é o volume do cubo. Se eu tenho massa do cubo, eu tenho volume do cubo, calculo a densidade. É isso? Densidade. Massa sobre volume. Massa do cubo, volume do cubo. Massa do cubo, calculamos aqui, ó. 1,86 vezes 10 a menos 23 gramas.
Não, 18,6, não é isso? 18,6, eu falando besteira. 18,6 vezes 10 a menos 20, opa, deu ruim, 23 gramas. Volume do cubo, fizemos ali em cima. 23,64 vezes 10 a menos 24 centímetros cúbicos. Continha feia demais para ser feita, né? Fazendo essa conta, já fiz aqui, deu 7,87. Certo? Essa é a densidade, grama por centímetro cúbico. Beleza. Só que o enunciado pede para, depois que eu fazer isso, multiplicar o resultado por 10. Então, vamos fazer o que o enunciado mandou. Vou trocar a cor aqui, ó. Vezes 10, 78,7. Eliminando a parte fracionária, vou trocar de novo a cor. E ficou legal. Pronto. Eliminando a parte fracionária, eu marco 78 no cartão resposta. Certo? Beleza de questão, hein? Belezinha de questão. Espero muito que você tenha conseguido entender. Fiz uma revisãozinha da parte de cristalografia. A questão ficou mais extensa que o normal. Vou deixar aqui, ó, uma questão da UERJ, que envolve esse tipo de assunto, só que é um pouquinho mais simples, onde eu bato um papo inicial sobre esse papo de cristalografia, tá? Falar do sistema público, ele fala do NaCl, tá? Vou deixar aqui em cima para você, tá? E aí você, a partir disso, consegue ter uma leitura inicial do que a gente tem que fazer aqui. Aí você volta para cá e consegue resolver essa questão. Bom? Gente, muito obrigado por quem pediu essa questão. Muito obrigado por ter paciência de todo mundo que ficou aqui até agora. Um forte abraço e, como sempre, vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.